uma vez estar na tua presença, Senhor, estar podendo pregar a tua palavra, Senhor. Senhor, eu venho te pedir que no teu nome, Senhor, o Senhor toque em almas aqui nessa noite, toque em corações, Senhor, aqui nessa noite, em mente. Faça, Senhor, todas as transformações, Senhor. Vai visitando a casa, Senhor, de que cada um aqui está. Vai de encontro com essa cidade, Senhor, com esse ministério, Senhor, com a casa de cada um, meu Pai. Senhor, desde quando eu estiver ministrando a tua palavra, Senhor, que cada louvor, cada palavra, meu Pai, que cada demônio oculto venha bater por retirada no teu santo nome, Senhor. Ah, Senhor, que a tua palavra possa vir alcançar, Senhor, os corações nessa noite, Pai. Não só aqui, Senhor, mas em todos os confins da terra, meu Pai. Eu te peço, Senhor, que diminua o Senhor cresça em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podemos ler o texto a qual o salmista Davi deixou escrito para nós. Como o cerco brama pelas correntes das águas, ou águas correntes em outras traduções, assim brama a minha alma por ti, ó Deus. Agora vocês repitam comigo o versículo 7, o verso 7 e o verso 10 somente. Um abismo chama outro abismo. Agora o versículo 10. Com ferida mortal, os seus perfumes dos teus adversários. Todo dia diz aonde está o teu Deus. Que a igreja possa se sentar. Aleluia. Sabemos que o salmista Davi escreveu a maioria dos salmos do livro de Salmos. No total são 73 salmos de Davi. Toda vez Davi entoava louvor de coração aberto para o Senhor. Toda vez Davi ele buscava a presença do Senhor. Sabemos que Davi foi um jovem muito íntegro, voltado para o Senhor. Seu coração era segundo, o coração dele era segundo a Deus. Deus amava ele segundo o seu coração. E ele amava o Senhor da mesma forma. E sempre Davi buscava ao Senhor. Só que aqui Davi se encontra com a alma triste, abatida, buscando mais de Deus. Assim como você brama pelas águas correntes. Aqui já foi falado de origens pelo presbítero Mateus a respeito de Daniel. Foi falado aqui também de conduta. Foi falado aqui também a respeito de essência. E aqui eu vejo um ponto muito certo e muito alto. No versículo 1, assim como o cervo brama pelas águas correntes, assim brama minha alma por ti, ó Deus. O cervo está bramando por águas correntes, ou seja, a água está fluindo, não está parada, como o pastor deixou relatando aqui a respeito de rios. Ele citou todos os rios praticamente da Bíblia quase. Se é rio, a água não está parada, porque quando a gente vê uma água parada, o que a gente já imagina? Vamos jogar aquela água fora para não dar dengue, não dar uma praga, melhor dizendo. Quando a água está parada, a água não está fluindo dentro de nós, ou até mesmo em locais que a gente precisa de uma água fluente. E assim é o Espírito dentro de nós. Se não temos uma água corrente dentro de nós, vamos parar, vamos estagnar. E como isso acontece? Foi falado aqui no estudo de hoje sobre o pecado. A gente vai ver que desde a fundação do mundo, da fundação dos tempos, Adão e Eva pecam, eles caem por intuição ou indução de Satanás. Só que Deus, como costumava fazer, descia sobre a criação do dia, descia eles para conversar, se relacionar, ter um relacionamento. Mas quando Adão e Eva pecam, acaba esse relacionamento, acaba essa intimidade com o Pai. Só que Deus ainda é misericordioso. Falamos aqui sobre a misericórdia, lemos aqui quase agora sobre a misericórdia de Deus. Ele ainda desce para saber o que aconteceu. Só que aí começa a acusação, um joga para o outro, Adão joga para Eva, a Eva joga para a serpente. Quando acontece isso, Deus pergunta onde eles estão, eles tentam encobertar o pecado. Só que quando eles tentam encobertar o pecado, Deus mesmo expõe o pecado deles. A serpente astuta, conjecturou, imagino eu, saindo de fininho, vou sair por aqui porque Deus não está vendo. Deus pega ela pela cauda, imagina eu, isso aqui não está escrito na Bíblia, vem cá. Vai nascer o fruto da mulher, a qual você enganaste,
que vai pisar e vai esmagar a sua cabeça. Aleluia. Aí começa mais à frente Jacó a enganar seu irmão, seu sogro, achando que vai sair desperto para todo mundo, enganando seu pai. E lá na frente ele vai pagar pelo erro do seu pecado também. Logo após, vamos ver mais na frente Davi. Ele, com toda a sua caminhada, ele vai bem, ele corre bem, ele faz tudo com tudo o que Deus mandou. Só que decorrer do tempo, Davi vai deixar o fruto da essência pecaminosa do ser humano, a natureza, a carne, vir à tona, vir à realidade, coisa que devemos vigiar para não acontecer. Davi, ele, depois de ter caminhado tão bem, vai chegar a uma parte da sua vida, da sua história, que ele vai desejar o que não é dele. Só que eu entendo que Davi sempre buscava a presença do Senhor. E Davi sempre era um homem que ia para a guerra. Para Davi querer algo que não é dele, onde Davi estava? Buscando a presença? Não. Indo para a guerra? Não. Onde ele estava? Com a água parada, estagnado dentro de casa. Aí vai para o volta do seu tempo ali, do seu quarto. Vai debater se vai se banhando, vai desejar o que não é dele. Vai pôr um homem inocente de frente a uma guerra, indo os seus 10 valentes. Vai pedir para os seus soldados: deixa ele sozinho, ele vai morrer. Só que ele tem uma surpresa: o Urias não morre, o Urias volta. Ele vai tentar libertar o seu pecado, vai tentar fazer com que o Urias vá para casa para se deitar com sua esposa, que ele tomou por mulher depois de um tempo, porque vai ser ela tinha engravidado. Logo após Davi ter feito isso, Urias não vai para casa, porque Urias é um homem íntegro, ele queria demonstrar que ele era um homem que tinha honra. Ele vai ver seus colegas ali ao relento: por que eu vou dormir em casa? Então Urias, sendo um homem íntegro, vai ficar no relento dos soldados. E Davi começa a vir com ansiedade: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Quem eu vou acusar? Encobertando o seu pecado. Passando ao longo do tempo, o profeta Natan vai até Davi, conta uma parábola para Davi. Davi vai e fala assim: que esse homem para. Só que Davi parece que teve uma amnésia, esquecendo quem é Deus. Ele esquece que Deus tem poder para matar. Ele fala assim: esse homem pague o triplo. Quantos filhos Davi tinha? 3. Naquela época ali: Absalão, Amon e Tamar. Só que quando Davi fala que pague 3 vezes em dobro, o profeta Natan vai e diz: esse homem é você. A realidade faz. E Davi, ele vai para o templo, ele ora, ele se rasga. Por que Davi faz isso? Porque Davi entende que mesmo ele tendo reinado, tendo tudo que ele queria, o que importava era a presença. E a presença que eu quero relatar para vocês hoje é as águas correntes que fluem dentro de mim. Vocês. Aleluia. Possamos ver que aqui no versículo 7 tem uma palavra que diz: um abismo chama outro abismo. Quando pecamos e a gente não se levanta do tal ato, não pede perdão, não busca se consertar com Deus, a gente vai chamar outro abismo. E quando a gente começa a chamar outro abismo, a consequência desse abismo é o que? A gente cair mais fundo ainda dentro desse abismo. Davi, ele entende isso. Por isso que ele diz: das tuas cataratas, todas as tuas ondas, os teus regadores têm passado sobre mim. Ele entendia a dor que ele estava sentindo. Ele sabia que ele precisava de algo a mais do Senhor. Aí no verso 10 está escrito: com ferida mortal em meus ossos me afronta os meus adversários, quando todos me dizem: onde está o teu Deus? Se a gente for entender aqui, Davi era um homem segundo o coração de quem? Me ajuda a entender. De quem? De Deus. Se ele diz: com ferida mortal em meus ossos, eu entendo, um estudo hoje que eu fiz, no termo hebraico, etsem, que significa ossos, que ganhou o significado metafórico de essência. Davi, ele tinha essência de Deus. Ele buscava a presença de Deus para ter a essência de Deus. E os ossos de Davi estavam ali em sua alma batido também, estavam com um grito de tristeza.
eterno. Só que eu entendo que os ossos também dá facilidade de a gente entender que significava uma certa morte. Que morte é essa, Tiago? Tem 3 tipos de morte que falaram no estudo. A morte quando pecamos e não confessamos os nossos pecados, a morte espiritual e a morte física. Davi estava com morte espiritual, porque ele pecou. Olha o que diz em Salmos 32. Por isso, o salmista Davi vai pensar em reconhecer e vai dizer no Salmos 32, versos 3: quando guardei em silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo bramido em todo o dia. Esse verso 4: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão festil. Aí o salmista Davi reconhece isto. Aí verso 5: confessei-te-ei o meu pecado, é a minha maldade, não encobri. Diz eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a minha maldade do meu pecado. Verso 6: por isso todo aquele que é santo orará a ti tempo e poder, há tempo de poder achar, até transbordar de muitas águas. Estes não chegarão. Ou seja, por mais que não seja evangélico, cristão, pregador, use vestes de cristão, se eu não buscar minha santidade, a minha renúncia todos os dias, entregar o meu pecado diante de Deus, não vai estar adiantando. Olha o que Davi está falando, que a mão do Senhor estava pesando sobre ele e ele estava se sentindo como um abatido, triste. Porque ele pecou e queria cobertar o pecado, não tem como. A gente tem um exemplo de Moisés, estava no Egito, por conta do seu povo, ele assassina um egípcio. Só que ele está no Egito pensando assim: se eu confessar, eu vou ser morto na lei do Egito. Aí ele vai fazer a mesma coisa que a serpente fez no começo. Vou sair de fininho aqui. Isso aqui é um pensamento da gente de pregador maluco, como diz o Mateus. Vou sair de fininho, ninguém vai ver não, nenhum egípcio vai ver. Só que Moisés vai se enganar. Deus usa, como foi falado no estudo, o pecado sempre vem à tona. Deus usa um povo da sua própria linhagem para confessar o pecado dele. O hebreu vai dizer para ele: você vai me assassinar também, Moisés? Como fez com o egípcio? Só que aí, Deus faz algo com Moisés que ele deveria fazer com todos nós. Faz com que Moisés fuja para o deserto. E é no deserto que a gente começa a ter responsabilidade, amadurecimento, começa a buscar o Senhor, começa a entregar e revelar nosso pecado diante dele. Quando a gente está ajoelhando, pedindo perdão pelos nossos pecados, a gente começa a pedir por outras coisas também. É só no deserto que quer pedir perdão pelo pecado. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória, Senhor. Vamos ver que no Salmos 32, ele pensa em confessar o seu pecado. Mas no Salmo 51 ele já começa confessando. E a perceber que no Salmo 51 o salmista Davi reconhece. Verso 1. Olha o que ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a misericórdia da tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifique-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti pequei, e fiz mal à tua vista, para que seja justificado. Quando falares eu, e puro quando julgares. Mas no verso 8 está escrito desta forma: chamou a minha atenção fazer-me ouvir com alegria, Senhor, para que gozem os ossos que tu quebraste. A gente leu aqui no Salmos 41 que a mão do Senhor estava ferindo os ossos de Davi, ou seja, a sua essência estava batendo a sua alma. Vamos ver no Salmo 51 que ele repete a mesma coisa. Se a gente for ver o que Deus fala para o profeta Ezequiel sobre os ossos, sobre o vale dos ossos secos. O povo de Israel vivia tanto idolatria, tanto pecado, não queria se consertar, enviava a Deus de profeta por profeta e o povo não queria tomar um posicionamento. Aí Deus faz o quê? Leva para o vale. O vale também se dá ao deserto.
leva para o vale Ezequiel para ele profetizar sobre aquele vale. Assim como eu estou fazendo aqui, Deus fez com Ezequiel, sempre profetizando sobre um vale dos ossos secos. O que é os ossos secos? A essência do povo de Israel já tinha se perdido. Entende isso aqui? Olha o que o presbítero Mateus falou a respeito da essência de Daniel. Ele estava na Babilônia, mas dentro do Babilônia ele não se pegou para a idolatria, para o pecado, para os manjares que o rei ofereceu. O povo de Israel estava se entregando para a idolatria e para o pecado. Aí Deus envia um profeta. Pode esses ossos reviver? Tu sabes, Senhor. E ele começa Ezequiel a profetizar. E aqui eu já quero profetizar que vai sair pessoas daqui com ânimo para buscar o Senhor novamente. Com ânimo para voltar à sua primeira essência, seu primeiro amor. Buscar voltar a Cristo da mesma forma que buscava no início. Em nome de Jesus. O profeta vai começar a falar, começar a pregar, começar a profetizar sobre aquele vale. E os ossos vão começar a ter barulhos ali, de osso batendo com o osso e o espírito revivendo, a carne já fazendo parte do envolvimento ali do povo de Israel. O povo de Israel hoje representa quem, João? Toda a congregação que aqui está, toda a igreja, todos nós. E o salmista Davi vai ter os seus ossos abatidos porque ele pecou contra o Senhor. E aí vai dizer no versículo 9: esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades, porque são muitas. Versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito. Torna-me da alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Os pecadores a ti se converterão. Davi começa a fazer diferente depois que ele confessa o seu pecado diante do Senhor. E aquilo daí vai agradar os olhos do Senhor. Ele começa a tratar todo mundo bem. Traz Mefibosete, alguém na linhagem de Saul para me trazer. Tratar com bondade a ele. Ele começa a ter a essência do Espírito. Começa a fazer tudo certo. Mesmo com o seu filho se levantando contra ele para tomar o rei, ele começa a fazer tudo certo. E ali Deus entrega a promessa para ele. Ele não ia construir o templo, mas Deus envia Salomão para construir. E aqui eu entendo, igreja, quando a gente confessa o nosso pecado diante do Senhor, quando a gente busca a presença, a gente recebe a nossa promessa. E que promessa é essa, João? Atos capítulo 12: eu vou enviar o Espírito. A promessa não foi uma chave, uma porta aberta. A maior porta aberta que a gente tem hoje é a porta estreita. E para a gente não enfraquecer na fé, ter os nossos ossos secos, assim como o povo de Israel, e assim como Davi também se encontrou um tempo, devemos fazer o quê? Meditar a tua palavra de dia e de noite, orar e jejuar, buscar sempre a presença do Senhor, porque se a gente não buscar a presença, fica estagnado como Davi ficou em casa, de vez de estar no campo guerreando, de vez de estar buscando a presença como ele buscava antigamente, vamos ficar com a água parada dentro de casa, dentro de si. A casa somos nós, o Espírito vive dentro de nós. Se não buscar a presença, o que vai fluir dentro de nós? Que águas correntes vai fluir? Nenhuma. Quem está falando no final, no fundo do quintal, vou dar um balde ou um pneu com água parada e decidir jogar aquela água fora? Meu Deus. Porque sabe que vai vir praga. O que é praga nos dias de hoje? O que praga traz nos dias de hoje? A gente pode ver lá em Êxodo, eu não vou entrar nisso. Praga é um desânimo, uma depressão, mas praga fica estagnado, fica parada. Água parada só traz isso. Mas e a água corrente, Jonathan? A água corrente é aquilo que vai fluir dentro de mim. E você, assim como Jesus Cristo disse para a mulher samaritana. Se você sabe quem eu sou, você vai dia a água de beber, mulher. Que água é essa, Jesus? Eu sou a água que desceu do céu para você. Dentro de você vai fluir uma fonte de água viva que vai jorrar para a vida eterna. A água que Davi estava falando aqui, que o servo bramava por ela, é Jesus Cristo. Mas não tem como ter Jesus Cristo dentro de nós se a água estiver correndo.
Como que a água corre dentro de nós? Jejum, oração. Busca pela palavra, busca pela essência. Davi, e melhor dizendo, Daniel, ele não se corrompeu, ele não ficou estagnado porque ele buscava a presença de dia e de noite. Ele orava mesmo entrando na Babilônia, virando para o muro de Jerusalém. Ele mesmo dentro da cova dos leões, ele clamava. Em todo lugar ele clamava, ele meditava nos preceitos do Senhor. Vamos ver José estava no Egito, ele não estava em Israel, ele não estava no jardim do Éden como Adão e Eva, e buscava sempre fazer a coisa certa. O que nos impede de fazer a coisa certa? De buscar o Senhor de dia e de noite. A água parada, ela traz, meu amigo Lucas, a depressão, a ansiedade. Aí quando a gente está parado, vou fazer só uma conjuntura aqui rápida. A Bíblia fecha dentro de casa. Aí cheio de pó, tá no armário, ela fica lá parada. Aí começa a vir problema de contas, problema dentro de casa. Aí começa a vir um desânimo, depressão, ansiedade. Por quê? Sem palavra, ninguém quer orar. Sem a palavra, ninguém quer buscar. Sem a palavra, ninguém quer jejuar. Aí quer perguntar, como só você está perguntando: por que você faz dentro de mim, ó minha alma? Por que não está buscando com essa presença como antes? Não quer mais aquela primeira essência. Quando começa o Evangelho, a corrida é muito grande, tem um amigo do presbítero Mateus, para alcançar muito conhecimento, muita sabedoria, para estar em cartazes. Mas depois, o que tem? Eu falei disso ontem, a corrida de Pedro e João. Um corre, mas estagnado na porta do sepulcro de Jesus. Mas eu gosto de Pedro, porque Pedro é errôneo. Errou diversas vezes, mas ele quer ver o que tem dentro. Ele vai ver os lençóis dobrados. Meu pai subiu, meu mestre subiu. Ele terminou a obra dele aqui, mas ele deixou os lençóis dobrados. Ou seja, ele vai voltar para me buscar todos nós. Como vamos estar? Como vamos estar naquele grande dia? Estagnado? Ou com água parada dentro de nós? Ou com um rio fluente? Uma água corrente dentro do nosso coração, dentro do nosso ser? Como vamos estar quando o Cristo estiver à porta? Quando Ele vir, melhor dizendo? Como vamos estar com o Teu Espírito dentro de nós? Abatido, como salmista? Ou regozijando na alegria do Senhor, buscando sempre a presença dEle? Vamos estar confessando o nosso pecado todos os dias? Ou vamos estar encobertando como Adão e Eva fez, como Moisés tentou fazer, como Davi também tentou fazer, entre outros patriarcas do Antigo Testamento? Como vamos estar naquele grande dia? Eu não quero prolongar essa palavra, mas eu pergunto a cada um que está: temos buscado como Deus manda? Temos meditado no Teus preceitos, na Tua palavra de dia e de noite como Deus manda? Josué, de dia e de noite, não é às vezes, não é de vez em quando. Aleluia! Porque, igreja, eu vou falar aqui, como foi falado no estudo. Às vezes fala, peca, todo mundo peca, não existe isso. Todo mundo erra. Por que é peca? Porque não está buscando. Davi não estava buscando mais, não estava em guerra. Oração, quando a gente inicia uma oração, a gente inicia uma guerra nas hostes celestiais. Não estava mais orando. Ou seja, não está lendo a palavra, não está orando, não está jejuando. Não tem como vencer. Não tem como. Não tem como perseverar todos os dias, meu pastor. Não tem como. A fraqueza vai entrar. E o pecado também. Aí quer passar quem? Satanás, como falou no estudo. Satanás que me ofereceu. Meu Deus. Satanás que me obrigou. Ele que fez isso acontecer na minha vida. Mas foi falar dos três tipos de pecado. Aquele que a gente busca com nossas próprias mãos. Aquele que... Pecado não, melhor dizendo. Consequência. Aquela que Deus mesmo traz para a gente. E aquela que Satanás bota à nossa frente. Jó, Deus permitiu. Adão e Eva, Satanás. Mas eles buscaram com a sua própria mão. Davi também.
que é aquele pecado que a gente faz sem querer? No exército. Os tipos de pecados estão à porta. Qual desses você quer renunciar nessa noite? Qual desses você quer falar assim, Senhor, eu vou deixar de dar a partir de hoje? Qual desses você quer falar assim, Senhor, eu não quero mais isso? Qual desses três você quer renunciar a noite de hoje? A igreja se põe sobre os seus pés e aqui eu encerro. Mas antes eu quero orar por vocês. Meditem nessa palavra. Meditem nessa palavra. Meditem nessa palavra de dia e de noite. Porque o pecado, assim como Davi disse, está sempre diante de mim. Não tem como a gente fugir do pecado. Aleluia! Se não tiver Cristo dentro de nós. Se a água de rio corrente não tiver fluindo dentro de nós. Entenda isso. O pecado só vai fugir. Aleluia! O pecado só vai fugir diante de nós sem a gente Glória. ver. Jesus disse: